Olá, para vocês que estão nos ouvindo, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Pod Mário, podcast onde nós falamos sobre empreendedorismo sem frescura com o fundador do Grupo Gazin, seu Mário Gazin. Tudo bem, seu Mário? Tudo bem, Michele. Olha, com toda certeza eu queria que você ficasse ligadinho aí nesses 20 minutos, né? Que vai estar conosco. Não desligue não sai não, porque tem muita coisa boa para nós falar hoje e nós ouvir. E tem coisa que a gente aprende bastante ouvindo os outros. Então, é bastante interessante. Hoje eu ainda estava lendo um livro de manhã e fala muito disso, né? Do entrosamento que a gente tem. Então, fica aí, fique ligadinho. Se você gostar, gente, passa para frente. Se não gostar, liga para a Michele. Seu Mário, e hoje o assunto é bem legal. A gente vai falar de networking. O que é esse networking? É aquela rede de contato, né? É o que a gente falei faz. Agora. Ensina pra gente um pouquinho sobre isso. Olha, por que vocês acham que uma faculdade precisa 4 anos para ensinar contabilidade? 4 anos para ensinar administração? Para os cursos eu concordo com vocês, né, com tudo. Mas olha, gente, nós faríamos uma faculdade de administração em 6 meses. Ou outras faculdades com muito menos prazo. Por que é que a gente tem que ir 4 anos? Ou 5 anos, ou 6 anos? Porque no caminho a gente acaba trocando ideia. E essas ideias, aquele livro que o professor manda a gente ler, é que faz com que a gente aprendemos. E muitas vezes nós compramos um curso caríssimo. Se você fosse numa livraria e comprasse um livro, você com toda certeza já comprou todo o curso que você aprende lá. E isso é muito bom. Então essa troca de ideia, vocês falam um nome em inglês aí que é duro de falar, eu não sei falar dele. Não é? Networking. É. Então, isso aí é troca de ideia. Eu já falei já há muitos anos que um dia vinha numa descida um senhor com um pão doce. Na outra descida vinha um senhor com outro pão salgado. Chegaram embaixo, um olhou para o outro e falou: vamos trocar o pão? Trocaram o pão. Um subiu com o pão doce e o outro subiu com o pão salgado. Não pararam, não sentaram um pouco para descansar. Cada um foi com um pão. Ele veio com um pão e voltou com o outro. Agora, se eles tivessem sentado e trocassem uma ideia, puxa vida, como é que está o tempo aí para cima? Como é que está a estrada? Isso faz com que as pessoas se aprendam e se troquem ideia. Daí quando a gente vai num seminário, sempre tem o café, todo mundo reclama, puxa vida, o café é demorado, o almoço de 2 horas. Tudo isso aí, gente, é para que você saia lá fora e comece a conversar com o outro. E na escola, por exemplo, o caminho da escola, né? O caminho da escola é um caminho que você vai aprendendo. Uma pessoa que vai sozinho, ele sai da casa dele, monta no carro e vai para a faculdade. Aquele que monta no ônibus, normalmente aprende mais. Porque no ônibus ele tem um monte de gente que fica falando como foi a aula hoje, como foi o professor, como foi alguma coisa. Essa troca de ideia, essa troca de espaço que a pessoa faz é que faz a diferença, né? Seu Mário, e o senhor que já participou de tantos seminários, tantos eventos, como que o senhor utilizou isso, quando ainda não era tão conhecido como hoje, para se aproximar das pessoas e montar a rede de contatos do senhor? Eu tive sorte de ter a ideia, né, de participar. Mesmo analfabeto, gente. Olha, sabe o que é um analfabeto? Um dia sair daqui para ir no Chile, aprender alguma coisa, sem saber falar uma palavra em espanhol, sem falar inglês. E chega lá, eu pensei que não tinha um tradutor, não tinha nada. Gente, é no escuro. Sabe quem foi a pessoa que falou no último dia? Peter Drucker, né? Isso? Peter Drucker. O grande mestre da administração. E olha aqui, gente, arrepiou, porque ele falou, mas eu também não entendi, porque ele falou em inglês e foi traduzido só em espanhol. Não era em português. Né? Porque em português só tinha eu, né? Toda a equipe, mas só tinha eu. Mas com toda certeza, gente, quando eu voltei, minha empresa nasceu no dia que eu voltei de lá. Porque alguma coisa que eu vi lá, eu fui fazendo aqui. Comecei a botar em prática. E aqui tinha também um gerente que era da Pernambucana, né, seu Darcy. Me lembro muito dessa pessoa, foi a pessoa assim que marca na vida, e são as pessoas que marcou mesmo. Esse Darcy, tudo que eu tinha de preocupação, eu ia lá: Darcy, o que eu faço assim? Eu tô com esse problema aqui. Gente, eu não sabia. Eu tinha que perguntar a alguém, né? Então, o melhor caminho, quando você não sabe, pergunte. E tente perguntar para as pessoas que estão mais na frente sua. Não pergunta a pessoa que está paralela a você.
Né? Pergunta sempre às pessoas que estão mais na frente, as pessoas que lê mais, que têm mais oportunidade. Seu Mário, até essa questão das amizades a gente pode falar também, né? Andar com as pessoas certas, com certeza te leva para lugares certos. Porque se você tá com as pessoas erradas, ela vai te levar para o caminho que está errado. Né? Mas se você tá com a pessoa certa, ela vai para o caminho certo, com toda certeza. E tem aí mais um monte de coisa que a gente pode acreditar. Eu sempre falo ali, né, que o bom é andar de ônibus, né? Que se você está no carro, você está sozinho. No ônibus, você sempre tem um parceiro do lado. Uns falam, outros não falam. Outro dia eu peguei um avião e sentei do lado de uma moça. Eu me lembro bem que ela tentou conversar comigo umas 2 vezes. Eu falei, filho, eu não falo muito porque eu escuto pouco. Meu aparelho não estava bom, né? Mas eu falo mais alto, diz ela. Bom, então tá bom. Aí ela perguntou quem eu era, eu perguntei de onde ela vinha, para onde ela ia. Então, isso tudo foi ajudando. Ela falou, nossa, mas que coisa boa, né? Eu vendo um produto que a Gazin podia comprar. E eu falei, puxa vida, aí eu posso um dia te levar lá, o dia que você for me visitar, eu posso botar na pessoa certa. Mário, o senhor é um dos grandes incentivadores de criar essas boas conexões com as pessoas, né? Acredito que o senhor já deve ter contratado muita gente, porque foi conhecendo de outras empresas e tudo mais, e também as pessoas conheciam o senhor através dessa facilidade de se conectar com os outros. Olha, com toda certeza, gente. Olha, só para vocês terem uma ideia aqui, uma vez eu tirei um gerente do Bamirinos. Era Bamirinos. Daí uns dias eu tirei outro. Aí eu me nasci tirar o outro, tá? Outro. Era o Manuel, que tocou a fábrica de colchão aqui, né? Eu precisava de um gerente para a fábrica de colchão e eu fui no banco. Fui no banco catar o Manuel. Pega ele para você. Aqui nós temos um caso assim, né? O cara da TV, não tem aí? Um moreninho. Da TV? Que a gente pegou de outro concorrente? Já estamos lá, né? O cara era bom. Você via ele falar. Nossa senhora, já ligamos para ele. Não tinha nem terminado o programa. Daqui a pouco ele estava aí. Falou, pera aí que eu vou terminar meu programa que eu já chego aí. Tô indo aí. Então são aí as coisas boas. Essas são as coisas assim que tem. E para a gente chegar nesse nível, quer dizer, você tem que, por exemplo, a gente tem que se vender. Sim. Você se vende para o outro, né? A gente se vende para o outro. A gente não pode ser a mesma coisa de que todo mundo igual, né? Por isso que um dia um usa uma roupa de um jeito, outro de outro, porque a gente tem que se vender. Mário, e quais são as dicas que o senhor dá para essas pessoas que precisam melhorar essa rede de contato? Às vezes é mais vergonhosinho, não quer ficar conversando. Quais são as dicas que o senhor dá? Arranca a roupa, fica peladinho, dentro do teu quarto, em frente ao espelho. Eu aprendi a falar assim. Eu, quando comecei a ter que falar, eu fazia desse jeitinho. Eu olhava naquela estrutura toda ali e começava a falar, né? Hoje eu já não faço mais isso porque eu já aprendi um pouco mais. Mas eu, por exemplo, hoje eu já cheguei numa palestra de manhã, estava tudo escuro, eu estava sozinho lá na minha sala, eu apaguei a luz e olhei no computador e vi com quantos minutos eu fazia uma palestra. E falei tudo que eu acho que eu devia de falar, né? Eu fiz com 40 minutos, ela pode dar 45, tem que dar uma ajeitada em alguma coisa. Então é assim, você tem que falar para você mesmo. Você tem vergonha? Arranca a roupa e fala para aquela pessoa que está lá na frente, no espelho. Fala lá. Aí vocês vão perguntar, mas por que arrancar a roupa? Você tem que aprender e perder a vergonha fazendo isso. Eu vejo muitos, tanto pessoas, homem como mulher. De vez em quando eu pergunto ainda, falo, nossa senhora, você já beijou, você já tirou a roupa em frente a um homem ou uma mulher? Já. Então, você não tinha vergonha, né? Você já te perdeu a vergonha. Agora, como você vai ter vergonha de falar com outra pessoa, ou ter cisma de falar, ou medo de errar? Medo de falar. Né? O vice-versa é uma das meninas também, os meninos, né? Você já tirou a roupa em frente a uma mulher? Pronto, já é um meio da gente aprender alguma coisa, né? Isso é coragem. E para falar com outro, a gente tem que arrumar uma coragem. Por isso que é muito importante você ter essa rede de contatos muito bem estruturada, muito bem estabelecida. Sempre ficar atento, né, seu Mário, às oportunidades, se você está em algum evento, ou tem a oportunidade de estar próximo de uma pessoa que pode te levar a outros patamares. Claro que essas pessoas precisam se conectar com os seus valores, né, seu Mário? Precisa estar ligado com as coisas que você acredita e que faz sentido, com certeza, te ajuda a criar uma rede de network muito mais forte, muito mais estruturada, para ajudar a alavancar tanto os seus resultados profissionais quanto pessoais. Um dia era em São Paulo, que nós estávamos aí. Tinha Ronaldo Maia, eles tinham lojas Maia na Paraíba. E um dia nós conversamos, né? E nós sempre falávamos muita piada. Então todo mundo, onde eu e ele estava, sabia? Alguém chegava perto porque queria ouvir alguma besteira que nós estávamos falando. E nesse dia nós estávamos falando, eu me lembro que, eu sei que a troca
troca minha com ele era o seguinte, meu sonho era chegar no ano 2000 com 1000 funcionários. Ele não lembro dele, mas era também, o dele não era muito diferente. Era mais ou menos, nós estávamos falando de funcionário. A ideia era funcionário, nós estávamos trocando a ideia. Aí chegou uns 4 em volta e nós falando de pessoas, falando de funcionário. Aí um já respondeu, falou, nossa, meu Deus, vocês falando bem de funcionário, os meus nenhum é bom. Aí o outro, como é que pode se ter funcionário bom? O Ronaldo foi que respondeu primeiro, falou, porque eu sou bom. E acho que é isso, ele era bom, né? Ele era bom, ele tinha quem era bom. Eu também, na época, não, Deus o livre, era a coisa mais boa do mundo, era meu povo. E como até hoje ainda é, né? Hoje já ficou, os jovenzinhos estão aí mais com o narizinho empinado, mas ainda eu tenho ali, quando eu vou andar ali nas placas, eu vejo ali o nome de um, de outro, né? Uns eu conheço, eu lembro ainda. Gente, né? Esse pessoal aí é bastante interessante. Mesmo o jovenzinho hoje tem que abaixar a cabeça, né? Botar o sapatinho do tamanho do pezinho dele, né? E abaixar um pouco aí a ideia, né? Eu falo abaixar a cabeça, muitas vezes eu não sei se é abaixar ou erguer, porque ele só fica no celular. Mas tem que fazer alguma coisa e não ter medo, não. O jovem hoje tem que aprender a se conectar com as outras pessoas. Não só com a rede social, Isso. né? Com tudo, com esse ecossistema, né? Isso. E assim, nós finalizamos mais um Pod Mário, hoje falando sobre esse papo bacana aqui que foi Network. Obrigada para você que nos acompanhou, que nos ouviu e que nos assistiu também. E até a próxima. Muito obrigada também, seu Mário, pela companhia. Obrigado, Michele, e obrigado por todos aí, vocês que ficaram ligadinhos nesse pedacinho. Olha aí, se você gostou, gente, passa para frente, anima e vamos em frente. Agora nós temos na TV Gazin, tá passando isso na TV Gazin, né? Tá passando. Olha, no TV canal Gazin. 150. Tem mais uns canalzinhos já passando aí que eu vejo, né? Tem aí no YouTube. No YouTube, no Spotify. Spotify. Então você tem um monte de coisa aí que você pode ver e assistir e participar.